Boa tarde, quarto ano. Hoje, na nossa aula de português, nós iremos trabalhar com o verbo, pessoa e número. Abra a apostila de vocês na página 52 e 53. Na unidade 5, vocês estudaram as pessoas gramaticais. Nessa unidade, vai ver que o verbo pode ser flexionado em pessoa e em número. Ele pode estar na primeira, segunda e terceira pessoa, do singular ou do plural. A primeira pessoa, as pessoas gramaticais indicam as pessoas do discurso. A primeira é quem fala, eu ou nós. A segunda pessoa é com quem se fala, tu ou vós. A terceira pessoa é de quem ou sobre quem ou o que se fala, sobre o que se fala. Então, ele, ela, eles, elas. Abra o livro aí na página 52 e 53 e vamos fazer a atividade 1 e 2. Então, leia o título de uma notícia e preencha a tabela que segue. Uma menina de 8 anos descobre espada com mais de 1000 anos. Então, qual que é o artigo aqui do título? O artigo vai ser o uma. Qual o substantivo que precede um verbo? Então, o substantivo é o que dá nome e que está antes do verbo. Então, vai ser menina. Tá? Menina de 8 anos. Vou colocar entre parênteses de 8 anos. Qual que é o verbo da frase? A palavra que indica a ação. Vai ser descobre. Tá? Então, temos aí uma, artigo, menina é o substantivo e descobre é o verbo, a ação. Agora, imagine que duas meninas fizeram a descoberta. Como que seria esse título? Se ao invés de uma menina, fossem duas meninas. Deem pausa no vídeo e respondam. Vamos ver aí a resposta. Vai ficar: duas meninas de 8 anos descobrem espada com mais de 1000 anos. Observe que o verbo descobre, ele concorda com o sujeito, que são meninas, e ficando no singular ou no plural. No caso aqui, o descobrem ficou no plural, porque nós estávamos nos referindo a duas meninas. Exemplo: um menino observa o dinossauro, singular. O plural: dois meninos observam o dicionário, o dinossauro, no plural. Então, nessa atividade, nós vamos ver que os verbos, as flexões verbais de pessoa e número, eles concordam com o verbo. Agora, leia um trecho do relato da menina. Eu senti algo na boca e levantei. Tinha uma alça, então falei ao meu pai. É uma espada. Ele levou o artefato para pesquisadores que descobriram que a espada pertencia a civilizações que viveram na região dos Vikings. Quem é a pessoa que fala? Quem está falando na frase? E sobre quem ela fala? Bem, a pessoa que fala é o eu. Quando ela disse, eu senti algo na água. Então, a pessoa é eu. Sobre quem fala? Sobre quem fala? Sobre quem? Sobre o que ela fala? Ela fala sobre ele ou ela. Então, ela está falando sobre ele ou ela. Tá? Quando ela fala com o pai dela, ele levou, ela com quem ela fala. E sobre o que ela fala é sobre ele ou ela, que é o artefato ou a faca. Agora, assinale as afirmativas corretas sobre as pessoas gramaticais do texto. As pessoas gramaticais podem ser a pessoa que fala,
representa a primeira pessoa do singular. A pessoa que fala representa a terceira pessoa do singular. A pessoa objeto de que se fala representa a terceira pessoa do singular. E a pessoa objeto do que o narrador fala representa a primeira pessoa do plural. Bem, a pessoa gramatical nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E o pronome ele pode ser eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os pronomes pessoais. Então, vamos ver na letra C qual é a afirmativa correta. Quais são elas? Primeiro, a pessoa que fala representa a primeira pessoa do singular, porque ela está dizendo eu, e eu é a primeira pessoa do singular. A próxima opção é a pessoa ou objeto que se fala representa a terceira pessoa do singular. Então, eu estou falando de alguém, estou falando sobre ela ou ele, ou sobre algo. Então, ela ou ele é a terceira pessoa do singular. Observem aqui a tabela dos verbos. O verbo ele pode ser flexionado em pessoa. Ele pode ser flexionado em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. E também pode ser flexionado em número, singular ou plural. Singular quer dizer que é referente a um só, plural, mais de um. Então, vamos ver a pessoa gramatical do verbo cantar, vender e dividir. No singular, a primeira pessoa vai ficar eu canto, eu vendo, eu divido. No plural, vai ficar nós cantamos, nós vendemos e nós dividimos. A segunda pessoa do plural, do singular vai ficar tu cantas, tu vendes, tu divides. No plural, vós cantais, vós vendeis, vós dividis. A terceira pessoa é ele ou ela canta, ele ou ela vende, ele ou ela divide. Eles ou elas cantam, eles ou elas vendem, eles ou elas dividem. Agora, copie as frases completando com o pronome indicado entre parênteses. Então, aqui vocês vão copiar a frase de novo e vai completar aqui com o pronome na primeira pessoa do plural. Então, qual que é a primeira pessoa do plural? A primeira pessoa do plural vai ser o pronome nós. Então, vai ser nós vamos ao cinema aos sábados. Na terceira pessoa do plural, sempre assistem a filmes assustadores. Quem sempre assiste? Na terceira pessoa do plural são eles ou elas. E na segunda pessoa do singular, que é o tu, vai ficar da seguinte forma. Tu tens medo de filme de terror? Então, na letra A ficou, nós vamos ao cinema ao sábado. B, eles ou elas sempre assistem a filmes assustadores. C, tu tens medo de filme de terror? Vamos agora para a questão 4. Reescreva a frase completando com o pronome certo. Então, vocês vão copiar a frase toda, só que no lugar da estrelinha, vocês vão colocar o pronome mais adequado para a frase. Então, deem uma pausa no vídeo e façam a questão. Bem, agora que vocês já fizeram, vamos para a correção. Então, na letra A ficou: eu como um pedaço de bolo todos os dias. Eu não posso colocar ele como, eu não posso colocar tu como, então sempre vai ser o verbo concordando com o pronome. Então, vai ficar eu como. Tu vens para a festa junina. Toda vez que o verbo tiver conjugado dessa forma, vens, tens, ele vai concordar com o pronome tu. Na letra C, nós ficamos felizes com a festa de aniversário surpresa. Então, ficamos só vai concordar com o nós.
Não posso dizer eu ficamos, eu não posso dizer ele ficamos, eu só posso colocar o nós. Na letra D, eles ou elas dançam em todas as festas. Então, eu não posso dizer eu dançam, tu dançam, nem nós dançam. Aí a concordância verbal vai estar errada. Então, eu só posso colocar aqui, eles ou elas dançam. Questão 5. Na questão 5, vocês vão relacionar as 3 colunas para formar as frases completas. Então, aqui vocês têm que colocar o pronome junto com o verbo e depois o complemento. Então, vamos dar uma pausa no vídeo para vocês completarem. Exemplo: eu gosto de pão com manteiga. Aí a letra A, que é o eu vou colocar o A aqui e aqui. A letra A eu vou colocar na frente das palavras que completam a frase. E ficou: eu gosto de pão de manteiga. A mesma coisa vocês vão fazer no outro. Então, aqui é onde tem B. Tu, o quê? Aí você vai colocar o B no verbo e depois o B no complemento. Nós, ele, vós, porque elas, eu sempre e quando tu. Pausa no vídeo e responda. Vamos à correção. Então, a letra B vai ficar: tu divides o lanche comigo? C. Nós fazemos bagunça no intervalo. D. Ele carrega 2 malas sem esforço. E. Vós pedis, letra E, e nós atendemos. Vós pedis e nós atendemos. F. Por que elas correm tão depressa? G. Eu sempre sorrio nas fotos. Eu sempre sorrio nas fotos. Quando tu vens me visitar? Então, essas são as respostas da questão 5. Agora que nós encerramos no livro, vamos aí para o nosso roteiro. Na etapa 3, verbo, pessoa e número, tem uma atividade aí. Assinale a opção em que o verbo destacado está flexionado corretamente. Então, aonde é que a frase está correta? Letra A. As abelhas fabricam o mel. As abelhas fabricamos o mel. Ou as abelhas fabricam o mel. Letra B. Nós jogamos xadrez. Nós jogam xadrez ou nós jogais xadrez. C. Pedro e Fábio comem arroz e feijão todos os dias. Pedro e Fábio comem arroz e feijão todos os dias. Pedro e Fábio comemos arroz e feijão todos os dias. Agora vamos para a correção. A resposta vai ficar a seguinte: as abelhas fabricam o mel. Nós jogamos xadrez. Pedro e Fábio comem arroz e feijão todos os dias. Então, o verbo, ele está concordando com o sujeito. As abelhas fabricam. Nós jogamos. Pedro e Fábio comem. Então, eles ou elas comem. Agora, nós vamos fazer a atividade interativa aí, ó. Verbo, pessoa e número. Então, na atividade, vocês vão observar os verbos no quadro. Tem aplaudimos, almoçar, gostar, estudam, quero e cantei. Alguns verbos desses estão conjugados, outros estão no infinitivo. Então, quando a gente estudou o infinitivo, nós vimos que eles terminavam na primeira, segunda e terceira conjugação. Eram verbos terminados em ar, ou ir. Então, quais são os verbos que estão aqui, que estão conjugados, que não estão no infinitivo? Aí vocês vão escrever aqui. Depois, vocês vão escrever uma frase usando
dois verbos que você selecionou para colocar na letra A.